Mical, fila do rei Sol, cresceu no coração do reino de Israel, cercada por luxo e poder. Como filha de rei, ela sempre foi ensinada a cumprir seus deveres como princesa, mas, no fundo, ela tinha sonhos de amor e felicidade. Sua vida era uma mistura de responsabilidade e responsabilidade política, onde o amor era um conceito abstrato, algo que ela imaginava que aconteceria algum dia, mas não necessariamente com ela. O casamento de Mical com Davi, o herói de Israel, foi um movimento estratégico de seu pai, Sol, que queria fortalecer sua posição contra a crescente popularidade de Davi. Quando a proposta de casamento foi feita, Mical não teve escolha. Era parte do destino de uma princesa de se casar com um homem que ajudaria a proteger o reino. Mas Davi, um jovem pastoreiro ungido por Deus para ser o próximo rei, era diferente. Mical começou a vê-lo como outros solos. Ele não era apenas um guerreiro, mas alguém com uma fé inabalável e uma coragem que a inspirava. Com o passar do tempo, o que parecia ser apenas uma aliança política se transformou em algo mais significativo. No entanto, Mical sabia que, como princesa, ela não poderia deixar que suas emoções a guiassem. Ela era uma mulher de poder, cuja posição no reino dependia de suas escolhas. A ideia de ser a esposa de Davi parecia, à primeira vista, um privilégio. Mas conforme os dias passavam, ela se perguntava se esse casamento traria o amor e a felicidade que ela imaginava, ou se seria apenas uma continuidade de suas obrigações reais. Mical tentava se convencer de que o casamento com Davi seria uma boa escolha. Sua beleza e dignidade eram inegáveis, e ela sabia que seu pai, o rei Sol, esperava dela uma lealdade inquestionável. Mas algo em seu coração a dizia que, ao lado de Davi, ela encontraria algo além de dever ou uma ligação verdadeira. E enquanto observava Davi lutar pelas batalhas de Israel, ela se perguntava se havia um lugar real para ela no coração dele. À medida que o relacionamento entre Mical e Davi se desenvolvia, a tensão entre Davi e o rei Sol aumentava. O rei Sol, que uma vez amou Davi como um filho, agora o via como uma ameaça à sua posição. O próprio Sol se tornava cada vez mais inseguro e paranoico, acreditando que Davi queria tomar o trono de Israel. Esse medo se transformou em ódio, e logo Davi se viu sendo perseguido pelo próprio rei. Para Mical, esse conflito foi devastador. Ela estava dividida entre a lealdade ao seu pai e seu amor crescente por Davi. Ela amava profundamente o homem com quem se casara, mas sabia que ele estava sendo perseguido e que, de alguma forma, ela também seria vista como traidora por seu pai. Como filha do rei, Mical era pressionada a ser fiel a Sol, mas seu coração a levava para Davi, que havia se mostrado não apenas um herói militar, mas também alguém com uma fé profunda e um destino divino. Enquanto a tensão aumentava, Mical sentia-se como uma peca em um jogo de poder, incapaz de escolher entre sua lealdade a seu pai e seu amor por Davi. Ela observava Davi fugindo para salvar sua vida e, ao mesmo tempo, tentava manter a imagem de uma princesa que ainda servia a seu pai com honra. Mas a solidão em seu coração crescia, à medida que sua casa se tornava um campo de batalhas internas. Ela também se via em uma situação difícil dentro do palácio. A presença de Davi em sua vida trouxe alegria, mas também um constante dilema. Mical sabia que seu pai jamais aceitaria Davi como o legítimo sucessor ao trono. Sol a pressionava constantemente a tomar um lado, e sua lealdade, embora imensa, era posta à prova. Ela se sentia aprisionada entre o amor que sentia por Davi e a obediência que devia a seu pai. À medida que o conflito entre Davi e Sol se intensificava, Mical começava a entender que o preço do amor verdadeiro poderia ser mais alto do que ela imaginava. O amor por Davi estava fazendo com que ela se distanciasse da família, e, de algum modo, ela sabia que um dia teria que escolher entre o amor e a lealdade. Mas, naquele momento, ela se sentia impotente, presa em uma encruzilhada emocional sem saída. O amor por Davi, embora sincero, a estava empurrando para um caminho de sofrimento e desilusão. A grande celebração em Jerusalém para a entrada da Arca da Aliança foi um dos eventos mais marcantes da história de Israel. Davi, como um coração transbordando de fé, dançou diante da arca com toda sua alegria e devoção, sem se importar como o lar dos outros.
Ele estava desprovido de qualquer vaidade, deixando-se levar pela adoração genuína a Deus. Para ele, era mais importante celebrar a presença de Deus do que qualquer outro título ou imagem de realeza. Michal, observando de uma janela do palácio, assiste à cena como um misto de incredulidade e desgosto. Como princesa e esposa do rei, ela esperava ver em Davi a imagem de um líder grandioso e majestoso. Mas o que ela viu foi um homem simples, dancando de forma humilde e sem qualquer consideração pelas convenções reais que ela acreditava serem essenciais para um rei. Essa visão a desiludiu profundamente, pois, embora amasse Davi, ela não conseguiu aceitar a falta de dignidade com que ele se expôs diante do povo. Quando Davi entrou no palácio, Michal não conseguiu esconder o que sentia. Ela o repreendeu, chamando-o de forma sarcástica, como o rei de Israel se expôs hoje diante das servas dos seus servos. Suas palavras foram afiadas e cruéis, e refletiam uma frustração crescente. Davi, por outro lado, permaneceu tranquilo e respondendo com firmeza, foi diante do Senhor que eu dancei, e se for necessário, farei mais ainda. Para ele, a adoração a Deus era mais importante do que qualquer consideração sobre sua imagem pública. Esse momento foi decisivo. O desprezo de Michal por Davi se intensificou, e ela começou a vê-lo não mais como o herói que ela amava, mas como alguém que desafiava suas expectativas de um marido real. A partir daí, o amor que Michal sentia por ele começou a se transformar em frustração e ressentimento. A distância emocional entre eles se tornou mais clara, e Michal começou a questionar a escolha que fez ao se casar com ele. Após o episódio da dança, o relacionamento entre Michal e Davi entrou em uma espiral de distanciamento emocional. Michal começou a se afastar de Davi, e cada vez mais ela se sentia isolada e rejeitada. Seu coração, antes cheio de amor e carinho por ele, agora se via consumido pela raiva e pelo ressentimento. A princesa, que antes admirava Davi pela sua coragem e devoção, agora via nele uma figura distante, que não corresponde às suas expectativas de um rei digno. Davi, por sua vez, estava imerso em suas batalhas e responsabilidades como líder de Israel. Ele não tinha tempo para as pequenas tensões familiares, e sua mente estava completamente voltada para a construção de um novo reino. Para ele, Michal se tornava uma presença cada vez mais distante, uma mulher que não conseguia entender sua devoção a Deus e a sua missão divina. Embora ainda fosse sua esposa, ela não era mais a mulher com quem ele compartilhava a intimidade de seus sonhos e desejos. A falta de compreensão mútua se aprofundava, e Michal se sentia cada vez mais sozinha em sua dor. A solidão de Michal se refletia em seus gestos e atitudes. Ela passava os dias em silêncio no palácio, observando Davi à distância. Em um ponto, ela percebeu que ele estava se aproximando de outras mulheres e tomando novas esposas, algo que a feriu profundamente. Michal, que havia sido sua esposa e amada, agora se via rejeitada não apenas emocionalmente, mas também fisicamente. A dor da rejeição a corroía, e ela começava a perceber que sua vida ao lado de Davi nunca seria o que ela imaginara. Com o tempo, Michal passou a se isolar ainda mais. O palácio, que antes havia sido um lugar de alegria, agora se tornou um campo de batalha silencioso em seu coração. Ela não sabia mais o que sentir, o amor que sentia por Davi foi gradualmente substituído por uma mistura de amargura e desespero. Sua identidade de esposa e princesa foi dilacerada, e ela se viu perdida, sem saber para onde iria sua vida. Davi, imerso em seu reinado e nas batalhas para consolidar sua autoridade sobre Israel, não compreendia a dor de Michal. Ele via suas ações como necessárias para o crescimento do reino e para o cumprimento da missão dada por Deus, mas não via o sofrimento que causava a ela. A falta de comunicação e entendimento entre eles se tornava cada vez mais evidente, e Michal começava a perceber que o homem que ela amava estava se tornando uma figura distante e inalcançável. O relacionamento entre Michal e Davi, uma vez cheio de esperança e amor, agora estava completamente distorcido. Davi, que se tornara um herói de Israel, agora parecia estar cada vez mais distante de Michal. Sua devoção ao reinado, suas batalhas e sua fé inabalável estavam ocupando cada momento de sua vida.
Enquanto isso, Michal, como o coração dilacerado pela dor da Reyeikao, começava a se sentir como uma figura irrelevante em sua própria vida. Ela se via esquecida não só por Davi, mas também pelo próprio reino. Michal sentia-se cada vez mais isolada no palácio. Antes, o ambiente do palácio era um lugar vibrante e alegre, onde o amor e a paz reinavam. Mas agora, parecia um local frio e sem vida para ela. Quando olhava ao redor, via as outras esposas de Davi, todas admiradas por sua presença e cercadas de carinho. Mas Michal estava sozinha, sem ter mais nenhum lugar ao lado do homem que ela ainda amava. A dor da solidão era quase insuportável. O que mais machucava Michal era a visão de Davi cercado por outras mulheres. Ele, que um dia havia sido seu único amor, agora se via envolto em outras relações, outras alianças, sem mais se importar com ela. Davi, com seu reinado em ascensão, se afastava cada vez mais da sua esposa, deixando Michal em um estado de completa desilusão. Ela se perguntava, em silêncio, se algum dia ele a amou de verdade ou se ela foi apenas uma peça no jogo político que ele precisava jogar. A solidão tomava conta de sua alma, e ela já não sabia como lidar com a dor que a consumia. No entanto, o afastamento de Davi não era apenas físico. A desconexão entre eles era também emocional. Michal sentia que não havia mais espaço para ela no coração de Davi. Ele estava focado em sua missão, enquanto ela sentia que sua própria vida se desfazia em um mar de incertezas. Não havia mais gestos de carinho, nem palavras de conforto. Davi parecia alheio ao sofrimento de sua esposa, e Michal, diante de tudo isso, se sentia cada vez mais vazia e invisível. Michal começou a se tornar uma presença cada vez mais distante na vida de Davi. Enquanto ele avançava com sua missão de rei, ela se via consumida pela dor e pela frustração. Os momentos que eles compartilhavam juntos eram raros e, quando aconteciam, eram frios e sem emoção. Michal, em sua solidão, se afastava ainda mais do coração de Davi, e isso a dilacerava por dentro. A dor de Michal não era apenas a dor da Reyeikao, mas também a dor de perceber que sua vida havia perdido seu propósito. Quando se casou com Davi, ela acreditava que juntos formariam uma grande parceria, que ela seria uma rainha ao lado de um rei que governaria com sabedoria. Mas, aos poucos, ela percebeu que estava sendo deixada de lado, como se fosse uma peça descartável em um jogo muito maior. Ela não era mais a mulher ao lado do grande rei, mas apenas uma sombra de sua antiga vida. A cada novo ato de desprezo, Michal se via mais distante de Davi, e a solidão em seu coração só aumentava. Ela vivia no palácio, mas não participava mais do mundo que uma vez compartilhou com ele. Suas noites eram silenciosas, e suas manhãs eram solitárias. Davi estava cercado por outras esposas e concubinas, e Michal estava isolada, em silêncio, consumida pela dor de ser esquecida. Ela tentava encontrar algum consolo nas orações e nas lembranças dos dias felizes com Davi, mas tudo o que restava agora era um vazio profundo. A última gota foi a percepção de que Davi, com todas as suas vitórias e conquistas, estava vivendo sua vida sem ela. O rei estava se tornando cada vez mais grande e distante, enquanto ela se via reduzida a uma figura irrelevante na corte. Michal percebeu que nunca mais teria um lugar no coração de Davi e que sua vida ao lado dele não seria mais do que um eco de algo que um dia foi belo, mas que se perdeu no tempo. Ela se sentia um fantasma, caminhando pelo palácio, cercada por riquezas e poder, mas sem ninguém para compartilhá-los. O peso da solidão era esmagador. E, por mais que tentasse se convencer de que ela ainda tinha valor, a dor de ser abandonada e ignorada a consumia. Michal sabia que, apesar de sua beleza e status, ela nunca mais seria a mulher que Davi amaria com todo o seu coração. Michal começava a se sentir completamente abandonada. O palácio, que um dia havia sido seu lar de alegria e celebração, agora parecia uma prisão solitária. Davi estava cada vez mais distante, ocupado com sua missão de rei e com suas outras esposas. Michal, por sua vez, estava presa entre sua lealdade ao pai, o rei Sol, e sua vida como esposa de Davi, um homem que parecia cada vez mais distante dela.
A saudade de tempos passados, quando se amavam com paixão, se transformava em uma dor insuportável, uma constante lembrança do que ela perdera. Ela já não se via como a rainha que dia pensou ser. A distância entre ela e Davi só aumentava, e o vazio em seu coração parecia ser preenchido apenas pelo sofrimento e pela frustração. Michal tentava se convencer de que tudo o que estava acontecendo era parte de plano maior, mas não conseguia mais enxergar a esperança. Seu amor por Davi ainda estava presente, mas ele parecia uma cama que se apagava lentamente. Michal estava perdida em mar de emoções conflitantes, sem saber o que mais fazer para reconquistar o homem que amava. À medida que o tempo passava, Michal se distanciava não apenas de Davi, mas de todos ao seu redor. O palácio se tornava lugar vazio e sem alma, onde ela passava os dias em silêncio, observando Davi de longe. Mesmo quando ele estava presente fisicamente, havia uma barreira invisível entre eles, algo que não podia ser quebrado. O amor de Michal por ele estava se tornando uma sombra, uma lembrança distante de amor que nunca mais seria renovado. Ela passava suas noites sozinha, tentando encontrar consolo em huracão, mas sua alma estava marcada pela tristeza. Sua lealdade a Davi não era mais suficiente para curar a ferida aberta em seu coração. Ela sentia que a mulher que dia foi apaixonada por ele estava desaparecendo, substituída por uma mulher fria, cheia de amargura e arrependimento. A dor de Michal se intensificou quando soube que Davi havia tomado outras esposas e concubinas. Ela já não era mais sua única esposa, e a exclusão de sua vida emocional estava agora formalizada em ações concretas. O que começou como afastamento emocional tornou-se uma rejeição explícita. Michal, antes uma esposa amada e a única mulher ao lado de Davi, agora se via completamente substituída. Ela sentiu que seu valor como esposa não importava mais, e a visão de Davi se rodeando de outras mulheres a destruiu emocionalmente. A humilhação pública foi golpe ainda mais doloroso. Michal não apenas sentia que seu papel no palácio tinha sido diminuído, mas ela também era constantemente lembrada de sua insignificância. Em momentos de solidão, ela refletia sobre o que havia acontecido com o homem que ela amava. Onde estava o homem que ela pensou que seria seu parceiro para sempre? Agora, ele era rei distante, rodeado de mulheres que não eram ela. Michal se viu reduzida a uma sombra, observando a ascensão de Davi enquanto ela desaparecia na escuridão. O ressentimento de Michal crescia a cada dia. O desprezo de Davi por ela não era mais uma sensação que ela podia ignorar. Sua raiva se tornava mais forte, mas ela sabia que não tinha forças para mudar a situação. Mesmo quando Davi tentava buscar sua atenção, a dor do abandono era tão profunda que ela não conseguia mais reagir de maneira calorosa. Michal se tornou uma figura silenciosa no palácio, presa entre o amor perdido e a raiva que ela sentia por ser deixada de lado. Com o tempo, Michal aceitou a verdade amarga, ela já não tinha lugar no coração de Davi. O amor que ela sentira por ele foi substituído por frustração, ressentimento e, finalmente, por uma resignação dolorosa. O que poderia ter sido uma história de amor épica agora se resume a capítulo esquecido na história de Israel. Michal, a princesa, a esposa rejeitada, sabia que sua vida com Davi havia chegado ao fim. Não havia mais palavras de reconciliação, nem promessas de amor. Havia apenas o eco de amor que se desfez, deixando Michal perdida em silêncio que ninguém mais poderia ouvir. Michal, uma vez cheia de vida e esperança ao lado de Davi, agora se vê completamente sozinha. O palácio, que dia foi cheio de alegria e amor, agora parece vazio e frio. A ausência de Davi, que se dedicava a sua missão como rei e guerreiro, foi o maior golpe para Michal. Ela observava as conquistas dele à distância, mas ao mesmo tempo se via cada vez mais afastada de seu coração. A solidão foi sua única companheira nos últimos dias, e a dor de ser ignorada por Davi a consumia lentamente. A vida no palácio tornou-se uma rotina sem sentido para Michal. O brilho da realeza ao seu redor não podia apagar o vazio em seu interior. Ela se via cada vez mais afastada das outras mulheres, que pareciam ter encontrado seu lugar ao lado de Davi, enquanto ela mesma se tornava uma sombra do passado.
o rei de Israel, que un día foi o homem de seus sonos, agora estava distante e imerso em sua grande missão. Ele já não havia mais como sua esposa, mas como uma parte do seu passado, uma aliança política que já não importava mais. A dor de Michal não era apenas pela ausência física de Davi, mas pela ausência emocional. Ela sentia que ele a havia abandonado de forma irreparável, e, enquanto ele vencia batalhas e conquistava novos territórios, ela se via perdida em mar de frustração e saudade. Michal estava presa em uma existência sem amor, sem carinho, e sem a presença de Davi. Mesmo quando ele estava fisicamente ao seu lado, ele já não havia mais como sua esposa, mas apenas como uma figura distante. No fundo, Michal sabia que seu amor por Davi nunca seria correspondido da mesma maneira. A mulher que um dia acreditou que poderia compartilhar sua vida com ele agora se via sozinha em um palácio cheio de riquezas, mas vazio de felicidade. Sua solidão emocional era o maior castigo que ela poderia suportar, e, mesmo rodeada de luxo, ela não conseguia encontrar consolo. A dor de Michal não se dissipava. Ela já não era a esposa amada de Davi, mas apenas uma figura esquecida no palácio. Os dias se arrastavam em um silêncio pesado, e cada momento parecia um lembrete de que o que ela havia vivido com Davi não passava de uma lembrança distante, agora destruída pela distância emocional que se instalou entre eles. Davi, com o crescimento de seu poder e sua influência, continuava sua jornada de conquista, sem perceber o quanto sua esposa estava se perdendo. O relacionamento deles, que começou com promessas de amor e esperança, chegou ao fim sem grandes palavras ou despedidas. Michal, em sua solidão, refletia sobre tudo o que havia acontecido. Ela se perguntava se algum dia Davi a amou verdadeiramente ou se foi apenas uma jogada política de seu pai, Sol, para garantir alianças. Ela se via cada vez mais distante de tudo o que um dia acreditou ser verdade. A frieza de Davi foi o último golpe para Michal. Ele já não a procurava, nem tentava se reconectar com ela. Ele havia se afastado emocionalmente, e Michal sabia que o que havia restado de seu casamento não passava de um eco vazio. Ela percebeu que nunca mais ocuparia o lugar de esposa amada. O título de rainha não significava mais nada, pois ela já não tinha a atenção de Davi, o único que poderia preencher-la de alegria. Michal morreu sozinha, sem jamais ter conseguido restaurar o relacionamento com Davi. Sua vida, marcada pela dor da rejeição e pelo abandono emocional, chegou ao fim sem que ninguém realmente a lembrasse como uma mulher amada. Ela se tornou uma figura do passado, esquecida em a história, uma mulher que amou profundamente, mas que nunca foi verdadeiramente compreendida ou amada de volta. Sua morte foi silenciosa, sem reconhecimento público, sem o amor que ela sempre desejou. O legado de Michal, no fim, não foi de heroísmo ou de grandeza, mas de solidão e frustração. Ela ficou conhecida como uma esposa rejeitada, uma mulher que amou profundamente, mas que nunca foi capaz de ter o amor que tanto desejava. Sua história é um triste lembrete de que, muitas vezes, as relações mais fortes podem ser destruídas pela indiferença, pela falta de comunicação e pela separação emocional. A história de Michal nos ensina que nem sempre o amor é correspondido da maneira que esperamos, e que as escolhas que fazemos podem nos levar a caminhos de solidão e desilusão. A dor de Michal, marcada pelo abandono emocional e pela rejeição de Davi, é um lembrete de que a verdadeira lealdade e o amor exigem comunicação, compreensão e reciprocidade. Seu destino triste revela como o coração humano pode ser ferido quando se coloca toda a confiança em alguém que não pode ou não está disposto a retribuir esse amor. A vida de Michal, que começou com tantas esperanças e sonhos, termina como uma triste reflexão sobre as consequências de um amor não correspondido. Se você se emocionou com a história de Michal e quer continuar acompanhando histórias profundas e tocantes como essa, deixe seu like e inscreva-se no canal. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo mais conteúdos como este. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir.